Escolha sua especialidade, faça uma boa residência, coloque a plaquinha no consultório, tá feito, a vida tá ganha. Não, 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 não é mais assim, os planos dominaram tudo e pode se preparar aí para receber 90 ou menos reais por consulta. Quem nesse país você acha que vai ter 400 reais para pagar uma consulta particular para você? Bom, pessoal, tenho certeza que você já ouviu alguma dessas frases que eu acabei de falar aqui. E se você escolheu medicina como eu tenho certeza que a sua formação foi bombardeada por diversas crenças a respeito do exercício da nossa profissão. Eu mesmo ouvi várias coisas diferentes. Primeiro, quando eu entrei lá em 2010, me vinham dizendo que era só me formar para eu ganhar aí 40, 50 mil reais como generalista. Eu escutava isso em 2010. Depois, eu escutei que o negócio era especialidade. Faça uma boa residência, abra seu consultório e que as coisas fluiriam naturalmente. E lá fui eu fazer a minha residência. E mais recentemente, o que eu ouvia eram os colegas reclamando, dizendo que os planos, as redes, os grupos dominaram tudo e que agora já não tem mais jeito de você atender no particular, você vai ter que trabalhar para alguém. E se você está se perguntando qual dessas frases está certa, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que nenhuma delas está certa. Na verdade, eu tenho duas boas notícias. Não só essas duas frases estão erradas, como existe uma nova face da medicina brasileira que não é contemplada por nenhuma dessas frases que eu acabei de falar. Eu estou falando aqui, gente, de um novo cenário. Um cenário único, onde nós médicos conseguimos exercer a medicina de uma maneira especial. Um local onde existe mais liberdade de tempo, com melhor remuneração, a gente consegue entregar mais qualidade no atendimento, na cirurgia, no procedimento dos nossos pacientes e conseguimos fazer essa medicina de forma mais livre, lucrativa e principalmente ética e efetiva. Essa é a medicina do novo mercado médico. E sejam bem-vindos ao nosso evento. Ao longo dessa série de aulas, eu quero te mostrar a medicina que eu escolhi quando saí da residência e que me permitiu colocar um feito um tanto quanto inusitado no meu currículo. Eu não tenho ideia de como que a gente preenche uma guia do plano de saúde. Nessa série de vídeos, você vai aprender o que é esse novo mercado médico e como você pode participar dele, exercendo sua especialidade sem depender de planos de saúde, ganhando mais enquanto atende com mais qualidade seu paciente e acaba diminuindo a sua quantidade de vínculos empregatícios. E exercer essa medicina do novo mercado médico não significa apenas ganhar mais em termos financeiros, tá? Significa exercer uma medicina que é melhor para as duas pessoas. Seus pacientes, que vão certamente se beneficiar de um atendimento mais completo, e sua família, que vai receber de você mais tempo e atenção, porque você não vai trabalhar mais tantas horas quanto a gente está acostumado. Portanto, para que a gente possa dar o primeiro passo rumo ao novo mercado médico, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Vitor Miranda, sou médico do exercício do esporte, fiz residência no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, IANSP, onde fui preceptor por 3 anos. Sou também um dos fundadores aqui do Além da Medicina e do MCP e também sou fundador da CASA, que é o meu centro de atenção à saúde, por isso tem esse nome CASA, dá a sigla certinha, lá em Patos de Minas, interior de Minas Gerais, onde eu exerço minha medicina. E eu vou te apresentar essa clínica mais adiante. Hoje eu quero te mostrar um novo cenário médico que nunca foi tão favorável à entrada do médico no particular, sem depender do SUS ou dos planos de saúde para exercer a sua especialidade médica. E eu sei muito bem que isso vai na contramão do bom senso, por isso eu quero te explicar isso aqui direitinho ao longo dessa aula. Uma das primeiras coisas que o médico faz depois de terminar a sua residência é se cadastrar num plano de saúde que tenha uma boa adesão. E é por isso que eu faço questão de te mostrar uma série de argumentos e fatos que vão te fazer enxergar esse novo mercado médico. Mas vou ser bem claro com vocês aqui, tenham muita atenção nessa frase. Por mais que eu queira que ao final dessas aulas que nós vamos ter aqui juntos, você saia com muito conhecimento e bem apto a colocar tudo em prática que aprendeu aqui, para exercer sua especialidade de maneira mais livre e lucrativa no mercado particular, aqui eu não garanto nenhum método infalível, alguma pilantragem, marketing apelativo ou até condutas que firam a nossa ética médica. Por acaso, isso é uma das coisas que eu mais combato no meu dia a dia nas redes sociais. O que eu estou aqui para compartilhar com vocês são 5 anos, meus últimos 5 anos de muito trabalho e aprendizado nesse mercado particular, desenvolvendo soluções para o meu consultório, para a minha clínica e depois para outros colegas médicos, para que a gente consiga prosperar no nosso consultório e exercer a medicina que a gente sempre sonhou. E assim, a minha trajetória é começar alugando sala por horário, depois por turno, alugar o primeiro apartamento, mobiliar, pagar isso com todo o dinheiro, mix de consultório, de plantão, ou seja, eu passei todo o processo sozinho aí nos últimos anos até conseguir chegar na casa onde eu estou hoje. Então, sei muito bem do que eu estou falando. Falando em casa, deixa eu aproveitar esse espaço aqui e te apresentar a casa, que é a minha clínica em Patos de Minas. Olha só.
Eu não sei se você, assim como eu, teve uma grande frustração na medicina. Eu tive na residência, quando eu percebi que aquela minha vontade de fazer a medicina que eu sempre sonhei, dificilmente seria realizada, dados, né, o cenário que a gente vive na medicina hoje. Fala aí, Alvin. Bora? Bora inaugurar? Bora inaugurar? Bora. Caramba. Altas cargas de trabalho, uma remuneração que às vezes não nos satisfaz, os planos dominando tudo, dificuldade de entrar no mercado particular. Eu me vi um pouco com medo disso, mas eu me abri para novos conceitos que a faculdade não me ensina, que a residência muito menos me ensinou. Aqui é a parte de consultório médico, um corredorzinho, que dá aqui também outra parte de avaliação médica, que também é multi, né? A sala não é só do médico. Enfim, no fundo vai ficar a academia, bonitinho, os banheiros, a área de convivência. Aqui embaixo tem um cafezinho, corredor. E aqui, meu fiel escudeiro. É nóis. E não foi mais medicina que me trouxe até aqui, na casa, que é o Centro de Atenção à Saúde, onde eu exerço a medicina que eu sempre sonhei. Só cheguei aqui graças a conhecimentos que eu vou compartilhar com todos vocês a partir do dia 22 em um evento que precede a abertura da nova turma do MCP, que é o nosso acompanhamento para o consultório particular. E eu te digo com toda certeza, vale muito a pena você se abrir para esses novos conhecimentos, porque o mais difícil você já fez. Eu quero te contar a história da casa, porque isso explica muito bem o porquê eu decidi seguir nesse caminho só do particular. A verdade é que bem antes da casa, eu já estava bem decidido que eu queria seguir o meu consultório no particular. E as pessoas me ouviam e falavam, você tá bem animado, viu? E assim, eu não julgo quem me falou isso no começo. O que você diria para um médico recém-formado em medicina do exercício do esporte que virasse para você e falasse, eu quero abrir uma clínica no interior de Minas Gerais, numa cidade de 140 mil habitantes, onde eu vou trabalhar com idosos, diabéticos, na promoção de saúde e na mudança do estilo de vida. Eu vou atender nessa clínica somente no particular, não quero dar plantão porque eu não gosto muito disso e quero fazer isso tudo do meu jeito, só no meu particular, lá na minha clínica. O que passaria na sua cabeça quando alguém te falasse isso? Parece meio loucura, né? Meio irreal uma coisa dessa acontecer, dadas as circunstâncias que a gente está hoje. E eu ouvi muita coisa nesse sentido, até de amigos próximos mesmo. Sim, vai atender sua particular? Vai morrer de fome, dizendo que talvez não teria o número suficiente de consultas para me bancar. Você vai mesmo tentar mexer com um paciente idoso e diabético na mudança do estilo de vida? Você já viu como é que funciona isso na residência? Ninguém adere ao tratamento. Ou o seu público já tem algum médico há anos, o pessoal no interior é muito apegado ao médico, ou ele está vinculado a algum plano de saúde. Então eu escutava esse tipo de frase desde o meu começo, quando eu começava a comentar que eu gostaria de fazer isso no consultório particular. Isso me incomodou um tempo, mas eu decidi meio que ignorar o que todo mundo falava, porque eu seguia e acreditava que isso realmente daria certo. E hoje eu estou feliz por poder compartilhar com vocês aqui a minha persistência e algumas das vitórias que eu tive nesse processo. O gráfico que eu vou colocar aqui agora é um gráfico de consultas que eu fiz em 2021. É um programa que a gente usa para gerenciar ali o número de consultas da clínica. Aqui são só as minhas consultas particulares. Lógico que o número de consultas aqui inclui o retorno e tem algumas consultas aqui que são consultas sociais, que eu não cobro, tá? Mas uma pequena parte dessas consultas só. Dá para ver claramente que tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos atrapalhou claramente aqui. Eu fiquei praticamente 3 meses sem atender com bom volume na clínica, mantendo aqui uma telemedicina, esses números pequenininhos aqui são telemedicina. Isso impactou em mais ou menos 25% o meu ano, tá? Era para ter sido um pouco melhor, talvez chegando aí próximo de 3 mil consultas no ano de 2021. E eu cobro hoje, lá em Patos, o valor de R$450 por uma consulta nova. Tem alguns planos de consulta que são um pouco mais, o valor um pouco maior, mas a consulta inicial é R$450 com retorno. Então hoje, até agora, no momento desse vídeo, eu olhei, são 2.127 consultas realizadas no particular em 2021, a um valor de R$450 a consulta inicial. Fiquem à vontade para fazer as contas aí, tá? Não tem problema de abrir isso com vocês e vejam o que vocês me dizem em relação a isso. Todo esse faturamento é sem procedimento, viu, gente? Eu sou clínico, eu não uso procedimentos no meu consultório, somente com consultas particulares. Se eu tivesse algum procedimento a mais, com certeza isso seria melhor, mas, enfim, eu sou muito ambulatorial, então eu deixo para quem gosta dos procedimentos ficar mais nessa área. Mas o mais importante aqui, que eu comecei isso aí sem experiência, sem plano de saúde, sem padrinho na medicina, alguém que me levantasse ou sem herdar nada de ninguém. Do absoluto zero, no meu primeiro paciente, eu consegui chegar hoje em 2021, aproximadamente 5 anos depois de ter dado o primeiro atendimento particular na casa, que é onde eu atendo hoje. E aí com certeza vem na sua cabeça assim, Vitor, mas a sua área, medicina esportiva, performance, estética, essas áreas mais assim, badaladas, né, mais instagramáveis, elas são mais fáceis de conseguir entrar no consultório particular. Minha especialidade,
reumato, endócrino, pediatria, clínica, pneumo, ortop, cirurgia, não são tão sexys assim como essas áreas, então fica difícil de entrar no mercado particular, é por isso que eu não me mexo. E eu concordo com você que essas áreas mais apelativas têm uma demanda maior no mercado, mas eu trabalho com idoso diabético, então não é tão performance assim, eu foco muito mais em mudança do estilo de vida, mas eu vou trazer aqui para vocês o relato do Danilo, que é um ortopedista, cirurgião de coluna, que está com a gente no MCP, e eu vou deixar aqui que ele fale para vocês qual foi a percepção que ele teve de mudança no consultório particular a partir do momento que ele conheceu esse novo mercado médico. E o mais legal, antes do Danilo falar aqui, é que quando ele procurou a gente, ele queria fazer Instagram médico, porque ele queria operar mais, e na cabeça dele, com um marketing melhor, ele indicaria mais cirurgias e com mais indicações, teria mais número absoluto de conversão e assim ele operaria mais. Mas foi pelo contrário, nem Instagram ele começou ainda, só cuidando da estrutura de consultório, consulta, pré-consulta e outros detalhes ali de agendamento e cuidado com o seu paciente, ele conseguiu melhores resultados já com o que ele tinha. Meu nome é Danilo, sou ortopedista com especialização em coluna. Eu já estou trabalhando como especialista em coluna tem uns 4 anos, mais ou menos. Tenho uma clínica, já tinha um volume até bom, um volume razoável de atendimento. Só que eu queria mudar o perfil do meu paciente, atendido. Tem um volume muito grande de paciente plano, alguns planos não tão bons, alguns planos bons. E aí eu vi a propaganda do MCP no Além da Medicina e acabei me interessando, fui atrás e acabei entrando. O que eu acho bacana do MCP é que eles têm uma sacada que às vezes tem algumas coisas assim que tá na nossa cara, que basta a gente aplicar, que resolve. Eu tinha alguns problemas em relação a como indicar, como conversar com o paciente. E isso numa conversa ou outra ali com o Rubens e com o Vitor, a gente acabou conseguindo resolver. Algumas sacadas em relação à propaganda no Google, propagandas no Instagram e etc., que eles praticamente pegam na nossa mão aí e ensinam a gente como faz, e que fazem toda a diferença. O meu movimento melhorou bastante depois que eu comecei a aplicar. As reuniões semanais são muito bacanas, o grupo também, a gente troca bastante experiência. Bom, eu gostei, para mim tá valendo a pena. Por isso, quando eu escuto algum médico falando, mas na minha especialidade eu não consigo atender no particular, eu sei muito mais sobre o médico do que sobre aquele mercado que ele pretende atingir. Mas vou repetir aqui, eu estaria mentindo para todos vocês se eu dissesse que foi sempre fácil fazer o que eu faço hoje. Por isso eu quero compartilhar com vocês alguns pontos anteriores da minha história. Eu comecei a atender no particular por pura necessidade, tá bom? E a minha especialidade ela é um pouco incomum. Quando você fala em medicina esportiva, você pensa geralmente em futebol ou academia. E o sonho de qualquer médico do esporte quando entra na residência é trabalhar em um clube do Brasileirão da Série A. É estar entre um dos grandes, né? Eu queria falar que o meu Cruzeiro era um desses times, mas na situação que a gente está vivendo hoje não seria tão bom, enfim, trabalhar ali dentro que a gente está na Série B. Mas tudo bem, é o sonho de qualquer médico do esporte quando entra na residência estar dentro de um grande time do futebol brasileiro. Só que quando eu estava ali, eu não me lembro muito bem se era no final do R1, entrando no R2, mais ou menos isso, um dos médicos que eu mais admiro na medicina esportiva do Brasil, trabalhava em um grande clube de São Paulo há vários anos, ele foi demitido sem nenhum motivo racional. Era pura politicagem, mudança de diretoria, acabou tirando ele, trazendo outros colegas para trabalhar no lugar dele, e aquilo mexeu muito comigo. Eu não gosto muito da palavra segurança e estabilidade nas minhas frases, mas aquilo me deixou incerto de que aquele caminho que eu sempre gostei, eu achei que seria o auge, se aquilo realmente se encaixaria para mim. E aí começou toda uma mudança dentro da minha cabeça. E quando eu comecei a olhar para a medicina esportiva, a gente não tem concurso, a gente não tem plantão, a gente não tem concurso nem municipal, nem estadual, nem federal, não tem vínculo com um plano de saúde, nem se eu quisesse entrar talvez eu conseguiria, porque não existe essa especialidade dentro da maioria dos planos. Eu não tinha muito para onde ir depois da residência, a não ser plantões de clínica médica e meu consultório particular. Então, só me restava uma grande decisão, encarar esse mercado particular desde cedo. E aí, nessa busca de qualificação para entrar no mercado particular, eu resolvi complementar minha formação em medicina do exercício do esporte com uma pós na área de nutrologia. E eu entrei nessa pós de nutrologia e ali pelo 5º mês tinha vários colegas sem especialidade, sem residência, fazendo a pós, e eles começaram a atender nos seus consultórios particulares
cobrando ali 400, 500 reais a consulta no seu 5º mês de pós-graduação sem uma residência prévia. Imagina como que a minha cabeça ficou nesse momento, vendo isso tudo acontecer. Pra ser sincero, eu fiquei muito puto no começo. Fiquei com raiva, fiquei falando mal, eu fiquei realmente revoltado com essa situação, porque para eu fazer R$1.000 naquela época na residência, eu tinha que ir lá para Mariporã, do lado de São Paulo, dar um plantão do lado da Dutra, num hospital pequeno, sem retaguarda, 12 horas, tiro, facada e bomba, literalmente falando, para conseguir a mesma remuneração que eles conseguiam com 2 horas de consulta no particular, sem ter passado por 1% do que eu estava passando na residência médica. Imagina só como é que ficou minha cabeça naquela época. Eu vivia tenso, porque eu tinha medo de ter feito a escolha errada, de ter, enfim, escolhido um caminho que não valia tanta pena, vendo aquelas opções que estavam surgindo ali. Ficava com medo de não conseguir me libertar do plantão, de ficar preso naquele plantão para sempre. E por isso que eu ficava tão irritado quando olhava para o lado e via meus colegas ganhando muito mais do que eu e com muito menos esforço físico e de carga horária do que eu, com certeza. Eu passava na minha cabeça, pô, esses caras fizeram um cursinho de final de semana e estão roubando os pacientes. Eu cheguei a pensar coisas desse nível, pra você ter noção. E por muito tempo eu carreguei esse sentimento no coração e até me envergonho disso hoje. E fiquei amigo deles depois também. Mas isso me fez me despertar e perceber que eu precisava de fazer algo diferente. Não dava para ficar naquela mesma ali. Não adiantava eu julgar ou ficar falando mal, apontando o dedo para eles. Se eu estava tão agoniado com a minha questão financeira de trabalho, eu precisava de aprender alguma coisa com eles. Afinal, com 2 horas de trabalho, eles ganhavam o que eu fazia com 12. Foi aí que eu resolvi entrar de cabeça e entender esse novo mercado, esse novo cenário da medicina brasileira, que eu estou aqui prestes a apresentar para vocês. E já vou adiantar que nada passa pelas coisas que a gente vê por aí, tá? As novas revoluções da medicina, as novas pilantragens que o pessoal ensina. Não é desse tipo de ganho de dinheiro no particular que eu estou falando. Eu estou falando de entender as reais demandas dos nossos pacientes nesse novo cenário médico. Mas antes de ensinar como operar nesse novo mercado médico, a gente precisa rever algumas crenças que impedem a maioria dos médicos de entrar no mercado particular. Assim como eu deixei de lado algumas vaidades e o ego lá atrás, eu preciso que você aprenda algumas coisas que no começo vão soar um pouco desconfortáveis. E a primeira coisa que você precisa aprender é que essa aqui, quando eu aprendi, doeu o coração, tá bom? O paciente não se importa com o seu histórico acadêmico. Seu histórico acadêmico para ele é um detalhe ok, mas não é isso que faz ele tomar a decisão de ir até o seu consultório atualmente. Eu não sei quanto tempo você está estudando, quanto tempo de residência foi, quanto tempo você já está no mercado de trabalho. E o paciente ele não quer muito saber se quando você passou na residência estava concorrido, se você fazia carga horária de 100 horas por semana, se você conseguia dormir muito ou pouco tempo em casa, se você teve que abrir mão de tempo com sua família, os amigos. Isso não vem muito no jogo no momento da escolha do médico. Muito menos ele está preocupado com os títulos que você acumulou, o fellow que você fez, o estágio que você pagou fora do Brasil, tudo que você pagou de curso para estar aqui hoje. Nosso paciente ele busca uma coisa: poder confiar e atingir o resultado que ele quer, mesmo que seja na doença, tá? Quando a gente pensa em resultado, geralmente pensa em performance estética. O seu paciente, ele quer uma coisa somente: poder confiar em você e atingir os resultados que ele gostaria. E eu não estou dizendo aqui que a parte técnica não seja importante, pelo contrário, ela é fundamental. E eu só estou aqui falando com vocês, especialistas, porque eu sei que vocês estão prontos para o próximo passo. O mais difícil já foi feito. É que entre um médico muito renomado, mas que não tem ali a capacidade de se conectar com o paciente, criar confiança, ouvir e resolver os reais problemas que angustiam aquele paciente, e um outro médico com a trajetória na carreira mais curta, mais simples, mas que tem a capacidade de se conectar, ouvir, criar uma experiência positiva de consultório para esse paciente, entregar o resultado, o paciente tende a preferir a segunda opção. Essa é a primeira crença. Então, o seu histórico médico conta pouco na cabeça do paciente na hora da decisão. Ele está muito mais preocupado em resolver o resultado que ele estava procurando e estabelecer um vínculo de confiança. A segunda crença é que não existe mais espaço na medicina particular no Brasil. Está tudo dominado aí pelos grandes grupos, pelas grandes redes. Mas olha lá, você sabia que 75% dos brasileiros não têm acesso a alguma operadora de saúde? E o que acontece quando a gente vê esse número é que a gente presume que esse 75% do Brasil não tem condições de arcar com nenhum tratamento particular para algum problema de saúde que eles têm. E assumir isso, que 75% do Brasil não tem condições de arcar com algum custo na medicina particular, é um erro muito grave e que pode te custar a carreira toda, sendo bem sincero. E eu aposto que você conhece alguém que tem plano de saúde, mas que paga consultas ou procedimentos no particular.
Meu pai mesmo é um grande exemplo disso. Ele tem um plano de saúde, ele tem a Unimed, que cobre toda a rede lá onde ele reside, em Minas Gerais, mas tudo que ele precisa, ele vai no particular. A endócrino dele é no particular, o cardio que ele precisou passar recentemente é no particular, inclusive os exames que ele fez foi no particular, porque pelo plano demorava mais de um mês e ele não estava afim de esperar, ele pagou R$ 1.200 no pacote de exames que ele precisou de fazer e não questionou muito isso. Ele é um trabalhador que ganha esses R$ 4.500 por mês. Então, quando a coisa é séria ou urgente, o particular é sempre acessado. O plano fica muito mais para um desastre, uma internação, alguma coisa maior, algum procedimento muito mais caro ou não urgente para o paciente. Se ele tivesse a opção, porque somente 25% do Brasil tem, né? Então, olhando de fora, fica muito claro que existe uma grande demanda reprimida por consultas médicas no particular no Brasil hoje. Eu me lembro até hoje, quando eu atendi uma senhora, na época eu cobrava R$300, estava começando, e ela veio na consulta, porque eu ouvi falar que eu ajudava as pessoas a controlar a glicemia, né? E ela fez a consulta ali, e era só um pré-diabetes muito simples de orientar, muito simples de colocar no eixo. E ela me pagou R$300, foi uma consulta muito leve, fácil e tranquila. E aquela senhora, ela já tinha passado por outro médico do plano de saúde dela, só que ele não tinha atendido as reais necessidades dela. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Ela já tinha um diagnóstico, ela já tinha receita, mas ela tinha um monte de outras questões que pelo modelo de consulta rápido, de alto volume, sem atenção, sem confiança, sem esse vínculo, não agregava o valor. Ao invés dela retornar no médico, ela procurou um outro e pagando no particular, mesmo tendo plano de saúde. Esse é o novo mercado médico que quero que vocês percebam aqui hoje. Existe espaço para medicina particular no Brasil. Existe uma população imensa que está desamparada pelo SUS, porque a gente sabe que infelizmente não consegue dar conta de tudo, e que está frustrada pelos serviços que ela encontra no plano de saúde, até mesmo no particular. E em 2018 eu vivi uma situação muito dura que me ensinou muito sobre realmente estar no particular, estar ali exercendo a medicina que você se dispôs a exercer. Foi o seguinte: em 2018, eu vivi na pele uma situação que me fez perceber muito isso em relação ao mercado particular. Não é normal você atender virado de plantão 20 pacientes no turno e receber aí 90 ou menos reais por essas consultas. Não é normal. Meu sogro sofreu um AVC hemorrágico e foi operado 2 vezes, a primeira vez em Minas Gerais pelo Dr. Alexandre, a segunda vez em São Paulo pelo Dr. Estábulo. Ambos estavam, quando eu tive contato com eles, presentes, atentos, descansados e acessíveis. Isso para mim foi fundamental, acessível para nós da família. Não interessava se era 10 da noite ou 6 da manhã, a gente tinha acesso ao telefone e conseguia, enfim, alguma informação para a família. E essa situação me marcou muito, porque eu estava no meio da residência, já com o consultório começando, eu estava sempre cansado e tudo, e eu vi aquilo e falava: como que eu vou conseguir dar essa assistência para o meu paciente um dia que, enfim, eu estiver realmente dentro do mercado particular? Eu sei que a neurocirurgia é um mundo à parte, é super crítico, mas a maneira como eles estavam presentes e acessíveis, interessados e presentes na consulta me marcou de uma maneira muito grande. O resultado foi muito positivo, meu sogro está super bem hoje, mesmo tendo tido um AVC hemorrágico cerebelar naquela época que foi gravíssimo. E afinal, assim, o principal objetivo da nossa medicina, desde o estudo até hoje, continua sendo um só: salvar vidas. No fundo, a gente trabalha para salvar vidas. Uns no pronto-socorro, outros no consultório, mas a gente está nessa missão de salvar a vida e evitar comorbidades. E estar presente de verdade para fazer isso bem feito faz uma grande diferença, especialmente nesse novo cenário médico. As pessoas percebem isso. O que acontece é que muitas vezes nós nos perdemos na construção da nossa carreira e do consultório particular. A gente não consegue a remuneração que a gente acredita que seja justa e acaba se perdendo num ciclo vicioso de mais e mais trabalho. Plantões em excesso, colocando mais paciente no turno de manhã ou de tarde para o atendimento para fazer volume, recebendo valor baixo por essas consultas. Isso tudo é muito prejudicial, não só para quem recebe os nossos serviços, mas para a nossa própria missão que juramos cumprir, que é cuidarmos bem dos nossos pacientes. Por isso, se você quer ingressar nesse novo mercado médico, eu preciso que você coloque uma coisa na sua cabeça: não é saudável, não é normal fazer esse tanto de plantão, atender esse tanto de paciente por turno, receber esse valor tão baixo por consulta. Não é normal. Pode ser comum, você pode estar vendo isso pra caramba, mas normal não é. A gente precisa acordar para essa realidade. E se você acredita que esse modelo é saudável, realmente esse novo mercado médico não é para você. Ele é para os médicos que querem ganhar mais, mas principalmente para o profissional que quer atender com mais qualidade, ter uma melhor remuneração e acabar tendo mais tempo para si mesmo e para sua família. O seu particular ele não cresce, tá? Porque
porque você depende dos planos de saúde. Isso impede o crescimento do seu particular. Agora que você sabe que não é normal praticar essa medicina com excesso de trabalho, eu quero te chamar a atenção para o último ponto que impede o seu crescimento no mercado particular, que é o sistema criado pela dependência do plano de saúde. Observa só, nós médicos precisamos entender que a nossa consulta ela é percebida como um produto, um serviço contratado. E quando você atende com excesso de volume nos planos, você se torna o seu maior concorrente no particular. Anota essa, eu sou o meu maior concorrente no particular se eu atendo por um grande volume de plano. Por quê? Porque você está colocando um serviço barato, de qualidade percebida ruim e que é chancelado pelo seu nome. Você carimba o seu nome ali nesse atendimento. Então está tudo no mesmo pacote. Dá uma olhada nessa sequência que acontece com a grande maioria dos médicos. Vamos lá. Item 1. A remuneração dos planos que te obriga a atender mais pacientes por hora. Item 2. Já contando com a falta média de pacientes no plano, você faz um overbook na sua agenda e isso vira uma bagunça. Item 3. Atendendo mais pacientes por hora, a sua chance de atrasar aumenta gradualmente. Item 4. Pelo grande volume de pacientes que você atende, você não consegue dar acesso talvez ao seu WhatsApp ou qualquer outra forma de se tornar um médico mais acessível a esse paciente que te acessa. E aí quando chega uma consulta particular no meio dessa agenda que eu acabei de relatar para vocês, tem algumas opções aqui. Vamos ver o que você faz. Trata diferente só porque pagou mais? Isso aqui pega mal, hein? Atrasa ainda mais as próximas consultas porque quer atender diferente? Finge que não viu, faz uma consulta no modelo rápido que você está acostumado e acaba perdendo uma grande chance de gerar uma boa indicação nesse nicho de particular. Isso gera diversos problemas, péssimo atendimento e baixa percepção de qualidade dos pacientes e um monte de outras coisas aqui. E é infinitamente mais difícil alguém marcar uma consulta particular com você se você está nesse modelo que eu acabei de te mostrar, que tem uma baixa percepção de valor por ser vinculado ao modelo do plano de saúde. E talvez você até esteja ganhando um bom valor nesse curto prazo. Sua remuneração como médico especialista, pelo que eu tenho visto dos alunos aqui, não era ruim. Mas esse novo mercado médico, gente, uma única nova consulta no particular ou um procedimento que se realiza no particular, ele pode remunerar, às vezes, até 8 vezes mais do que no plano. Isso até se encaixa para procedimentos de cirurgias, tá? Seus honorários podem ser no particular. E agora que você entendeu o que impede os médicos de atenderem nesse novo mercado médico, nós podemos entrar na parte prática da coisa. E nas próximas aulas eu vou te ensinar como exercer, como captar pacientes, como montar uma boa jornada para eles, com boa percepção de valor e aumentar o valor da sua consulta, junto com um aumento do volume de consultas também. E esse é o resumo do meu trajeto e também do trajeto do meu grande amigo Ruben, que está comigo no MCP, que é o nosso programa chamado Meu Consultório Particular, que dá suporte e acompanha os médicos na trajetória e na entrada para esse novo mercado médico. Isso é o que está acontecendo com a Fernanda, que é uma das nossas alunas aqui do MCP, que está construindo o seu consultório e crescendo no particular. A grande pergunta a responder: o que o MCP mudou a minha maneira de enxergar meu consultório e de encarar meu consultório? Eu como médico, acho que isso deve ser comum entre vários colegas, não tenho muita habilidade em planejar, em entender o que eu tenho é um produto, né? Em organizar o meu produto, fazer o meu paciente entender o valor daquilo dali. Então, assim, primeiro, o MCP, ele simplesmente me ensinou e me mostrou o que eu tenho na mão. E, assim, foi fundamental para eu começar a operacionalizar tudo dentro do meu consultório. E a questão toda foi principalmente eu conseguir organizar todas as ferramentas que eu já tinha conquistado durante a faculdade, durante as minhas especializações, durante as minhas 2 residências. Então, assim, quando você tem um arquivo, quando você tem as ferramentas e você não sabe como usá-las, no meu caso, é exatamente isso que o MCP fez. Ele me ensinou a usar tudo de forma bem prática, de forma verdadeira e, assim, com o pé no chão o tempo inteiro. Quando você tem as ferramentas e você não sabe como usá-las, no meu caso, é exatamente isso que o MCP fez. Ele me ensinou a usar tudo de forma bem prática, de forma verdadeira e, assim, com o pé no chão o tempo inteiro, sabe? Com o pé no chão e o mais importante de tudo, ensinando a gente a ter uma base sólida, né, ter um alicerce sólido, não simplesmente começar a ter uma fila de atendimento só por ter, não é isso, ter uma fila de espera, mas é uma organização e desde
finança, desde como lidar com contador, desde CNPJ até secretária, até relação dentro do consultório médico-paciente. Então, assim, para mim, eu faria quantas vezes fosse preciso esse curso. Foi um ganho que eu não consigo nem mensurar ainda, porque, na verdade, esse ganho ele não acabou. Eu acho que a maior parte ainda está por vir e simplesmente, assim, mudou a minha vida, mudou a minha maneira de enxergar o meu consultório. E mais do que isso tudo, mais do que o externo, foi o internamente, né? Como isso me mostrou, me fez enxergar o potencial que eu tenho, né? Basta, quando a gente tem as ferramentas corretas, basta a gente saber usá-las. E foi isso que a equipe MCP fez comigo. Me ensinou a usar as minhas ferramentas, pegando na minha mão e me ensinando ali a cada dia, a cada mensagem que eu mandava, sempre solícitos, sempre pronto a me responder. Então, é só gratidão. Eu espero aí que Deus me abençoe e abençoe cada um de vocês que vai entrar nesse curso, porque realmente é incrível. Bom, e se você quer viver essa realidade de uma medicina mais livre, rentável e com maior qualidade, eu preciso que você reforce o seu compromisso aqui comigo. E hoje você descobriu que existe um mercado maior e melhor e sedento para se exercer a medicina no Brasil. Você percebeu as crenças que impedem que os médicos ingressem nesse novo mercado. E que não importa qual seja a especialidade, que há espaço sim para você exercer essa especialidade no mercado particular aqui no Brasil. Nossa próxima aula vai ao ar amanhã, terça-feira, e nela você dará um passo mais importante ainda rumo ao novo mercado médico e a um exercício de uma medicina mais livre, rentável e com maior qualidade. Na nossa segunda aula, eu vou te explicar exatamente como ingressar nesse novo mercado e como você pode começar tudo isso de maneira 100% prática, viu? E é por isso que eu peço que você renove o seu compromisso comigo aqui. Não só comigo, mas com a sua carreira, com a sua família e com seus pacientes. No fundo, é por todos nós que nós estamos fazendo essa série de aulas especiais de maneira gratuita aqui. Fique à vontade para você comentar aqui embaixo o que você achou dessa primeira aula. Marque o nosso próximo compromisso na sua agenda. E ao fim dessa aula, se você ainda não entrou, entre no nosso grupo do WhatsApp do evento O Novo Mercado Médico. Te aguardo na nossa próxima aula para a gente continuar o nosso ingresso nesse novo mercado. Foi um prazer estar com você aqui. Um grande abraço e até a próxima.